A Nintendo não acreditava nesse produto, mas eu arrisco dizer que o Game Boy clássico é o produto mais importante da sua história. E digo mais, se o Nintendo Switch hoje é um sucesso, ele deve todo esse sucesso a essa caixa branca meio desajeitada que roda jogos praticamente sem cores. O Game Boy clássico mudou tudo pra Nintendo, e como foi que ele fez isso é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem! E aí, topzeiros, tudo bem? Eu sou o Ed, e se você caiu por aqui de uma tela de 4 cores, você caiu no Aperta Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora! Quem nunca ouviu falar do Nintendo Switch não tá vivendo no planeta Terra. O console híbrido que vive entre o mundo dos portáteis e dos consoles de mesa. No comecinho de 2022 bateu a marca dos 100 milhões de unidades vendidas. Essa marca de 100 milhões é um número muito simbólico, e no mundo dos consoles significa sucesso absoluto. Pra gente ter uma noção, o Nintendinho ou Super Nintendo, que são considerados monstruosamente bem-sucedidos, nunca passaram sequer na mesma vizinhança dessa marca. Mas o tijolinho branco conseguiu, e vendeu quase 120 milhões de unidades ao longo da sua vida, que foi absurdamente longa. E ele fez tudo isso sendo tecnicamente muito inferior a todos os seus concorrentes. Quem olha para o Game Boy pela primeira vez provavelmente vai reparar na tela, que tem um tom bastante esverdeado que lembra o display de uma calculadora ou de um relógio digital do final dos anos 70 e do início dos anos 80. Quem olha para o Game Boy pela primeira vez provavelmente vai reparar na tela, que tem um tom bastante esverdeado, que lembra bastante o display de uma calculadora ou de um relógio digital do final dos anos 70 e início dos anos 80 no Japão. O Game Boy foi lançado no mercado em 1989 e mesmo por aquela época a tela dele já era, digamos, primitiva. Só que ao mesmo tempo que era primitiva, essa tela foi a responsável pelo sucesso absurdo que o console teve. E quem vê o sucesso do Game Boy não imagina que nada, absolutamente nada na vida dele foi simples ou fácil. Enquanto ele ainda era um projeto, era muito mal visto internamente pela Nintendo. Era considerado como um produto que potencialmente poderia acabar com a reputação da empresa. Havia tanta má vontade com o Game Boy que de fato ele chegou a ser cancelado oficialmente pelo presidente da Nintendo daquela época, o Overlord Hiroshi Yamauchi. Pensa em uma novela mexicana, daquelas que passavam no SBT lá no comecinho dos anos 90, tipo Maria do Bairro ou Chispita. A história de como o Game Boy foi criado é uma novela mexicana, mas interpretada por atores japoneses. É uma história nipo-mexicana com direito a plot twists, traições e todo tipo de toshiragens. E eu sei que você tá se perguntando, Ed, você tem certeza que tá falando da história do Game Boy? E eu tenho tanta certeza que quando eu terminar eu sei que você vai concordar comigo que a saga Game Boy é uma novela nipo-mexicana legítima chamada Os Quadrados do Poder. Mas calma que a história do Game Boy está apenas começando. A primeira coisa que a gente tem que entender é de onde veio a ideia de criar um produto como o Game Boy. E para isso a gente tem que voltar no tempo para a década de 70, em um período que o Japão estava ficando obcecado com uma tecnologia chamada LCD. Eu imagino que você já ouviu falar de LCD alguma vez na vida, que significa Liquid Crystal Display, ou tela de cristal líquido. Essa tecnologia nasceu nos Estados Unidos e foi a invenção de uma pessoa chamada George Heilmeyer, que descobriu que podia controlar eletronicamente o bloqueio da passagem de luz usando cristais líquidos em uma superfície plana. Uma tela pequena e fininha era o suficiente. Uma forma muito mais barata e prática do que a outra alternativa eletrônica da época, que era a tecnologia das televisões de tubo, chamada CRT, que de pequena, fina e barata não tinha nada. No entanto, quando nasceu, a tecnologia de LCD passava longe de ser perfeita. Ela tinha um sério problema de contraste, o que dificultava enxergar as coisas na tela. E como você pode imaginar, enxergar as coisas com clareza em uma tela é muito importante. Corrigir os problemas exigia tempo e investimento, e foi aí que os americanos meio que se desinteressaram pela novidade. E também foi onde os japoneses abraçaram a ideia com a força de 1000 megatons. Na mão dos japoneses, a tecnologia melhorou e no meio da década de 70 começaram a pipocar calculadoras e relógios de todo tipo que usavam uma versão melhorada das telas de LCD. Uma solução eficiente no custo de produção e principalmente no consumo de energia.
Durante os anos 70, no Japão, qualquer aparelho de uso pessoal que precisasse de uma tela barata, capaz de mostrar gráficos básicos como letras e números de forma digital, provavelmente usava tela de cristal líquido. Eu sei que você está pensando o que é que isso tem a ver com o Game Boy. Então, diz a lenda que certo dia, enquanto esperava o trem do metrô chegar, uma unidade humana nipônica chamada Gunpei Yokoi ficou observando uma pessoa meio entediada mexer em uma calculadora. E aí ele pensou como seria massa se houvesse um brinquedo destinado para os adultos passarem o tempo de uma forma discreta, de preferência que fosse pequeno e que coubesse dentro de um bolso. Gunpei Yokoi nessa época já trabalhava na Nintendo, ele era o cara que bolava os brinquedos. Isso mesmo, brinquedos, porque muito antes de entrar no ramo de videogames, a Nintendo fazia muitos brinquedos diferentes. O Gunpei foi pra Nintendo que o professor Pardal foi pra Disney. Ele era um inventor, o cara das engenhocas. E pra nossa novela nipo-mexicana Os Quadrados do Poder, ele é o primeiro personagem. Já o segundo personagem se chama Satoru Okada. Se o Gunpei era o cara das engenhocas, o Satoru era o cara dos eletrônicos. E eventualmente eles juntaram seus poderes e criaram isso aqui, o Game Watch. Basicamente, o Game Watch é uma calculadora que, no lugar de letras e números, usa gráficos estrategicamente posicionados para criar cenas de um jogo. E a gente tem que entender que o Game Watch não era o produto que o Gunpei pensou em criar quando observou aquele cara no metrô. O que ele queria criar era algo parecido com um console portátil americano chamado Microvision. Só que ele queria fazer muito melhor e muito menor. Microvision é um console de 77 que usava cartuchos para trocar os games. E sejamos sinceros, eram jogos bem simples com gráficos, digamos, rústicos. O problema é que nem o Gunpei nem o Satoru tinham o conhecimento ou a tecnologia necessária para transformar um conceito como o do Microvision em algo menor e melhor, e ainda assim mantendo a capacidade de trocar jogos. Se com limão a gente faz uma limonada, eles fizeram o que estava ao alcance do seu conhecimento e capacidade. Criaram aparelhos discretos, de um jogo só e que cabiam dentro do bolso de uma calça. Entre os anos 80 e 90, a Nintendo lançou mais de 50 modelos diferentes de Game Watch, que foram vendidos na casa de dezenas de milhões de unidades. Apesar da simplicidade, a linha Game Watch foi um tremendo sucesso comercial, e foi quando a Nintendo colocou os dois pés no mercado de consoles portáteis. Só que quando a gente fala em Nintendo no comecinho dos anos 80, o que a maioria das pessoas se lembra é do Famicom ou do Nintendinho, porque a série Game Watch ficou mais presa no Japão, enquanto o Nintendinho conseguiu se espalhar com tremenda eficiência pelo mundo ocidental. E o sucesso no ocidente fez toda a diferença para o volume de dinheiro gerado. A demanda pelo Nintendinho foi tanta, tanto pelos consumidores como pelos desenvolvedores de games, que pegou a Nintendo meio de surpresa. Ela não estava preparada para atender o tanto de empresas que queriam fazer games para o seu console novinho em folha. E a gente sabe o quanto é importante o suporte de desenvolvedores terceirizados para o sucesso de um console. E tá na hora de falar sobre o terceiro personagem da nossa novela nipo-mexicana Os Quadrados do Poder. Chegou a hora de falar sobre o papel do Overlord Hiroshi Yamauchi na criação do Game Boy. E onde tem Hiroshi Yamauchi, tem a certeza de emoções fortes e toshiragens corporativas do mais alto nível. Mas aqui a emoção forte é quando você que tá curtindo o vídeo não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora e já se garanta para o próximo se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. O Hiroshi assumiu a presidência da Nintendo em 1949 e só largou o osso em 2013. Ou seja, ele passou mais de 50 anos mandando e desmandando. E ele foi o cara que transformou a Nintendo na empresa que a gente conhece hoje. Tudo que rolou na Nintendo nesses 50 anos, para o bem ou para o mal, passou pelo crivo do Hiroshi. E eu te conto isso porque ele tinha um jeito muito particular de administrar a empresa. E não é à toa que eu chamo Hiroshi de Overlord. Dentro do estilo Yamauchi de ser, a melhor maneira de estimular as pessoas a darem o seu melhor era através da rivalidade. A Nintendo era dividida em equipes de desenvolvimento diferentes, e o Hiroshi curtia fazer aquela pressão psicológica, e até colocar as equipes umas contra as outras. Mas não era aquela competição meio saudável, era uma parada meio sinistra que levava uma equipe a querer sabotar a outra. Um estilo super agressivo de gerenciar pessoas, que além de rivalidade gerava uma ciumeira sem fim. Gunpei Yokoi e Satoru Okada faziam parte do primeiro time de pesquisa e desenvolvimento da Nintendo, o RID-1. Dentro da hierarquia desse time, Gunpei era o líder e o Satoru Okada era o seu subordinado. Esse time cuidava do desenvolvimento de brinquedos e outros eletrônicos. Já o segundo time de desenvolvimento, o RID-2, era liderado por Masayuki Uemura. E esse foi o time que desenvolveu o Famicom / Nintendinho e mais tarde o Super Nintendo também.
Então imagina o seguinte, durante muito tempo o time do Gunpei Yokoi foi o time do desenvolvimento principal. Era o time de estrelas da Nintendo, especialmente após o tremendo sucesso comercial que foi a linha Game Watch. Só que esse jogo virou, e a partir do lançamento do Famicom em 83 e do Nintendinho em 85, foi o segundo time, o RD2, que ganhou o status de Belong of Galaxies. Em pouco tempo o Famicom fez um tremendo sucesso e passou a dominar todas as ações da Nintendo. E sucesso assim era para ser algo maravilhoso, certo? Mas tinha uma pessoa dentro da Nintendo que não estava nada feliz com isso, e que odiava a dependência que ter apenas um produto ganhando tanta atenção causava. Com o Famicom fazendo um sucesso estratosférico, o RD2 estava tranquilo, e toda a pressão para o desenvolvimento de um novo produto caiu no primeiro time da Nintendo, o RD1, que era liderado pelo Gunpei Yokoi. Cabia ao professor Pardal da Nintendo criar um outro produto para rivalizar com o sucesso absurdo do Famicom. Uma missão pra lá de ingrata. Lembra, o Game Watch não era o produto que o Gunpei queria fazer, mas no começo dos anos 80 foi o que ele conseguiu fazer. O que ele queria fazer de fato era um Microvision melhorado, mas foi impedido pela tecnologia disponível naquele momento. Só que o tempo passa e com o tempo vem as novidades. As telas de cristal líquido que os japoneses tanto amavam foram ficando obsoletas, porque elas eram ok para mostrar letras e números, mas não conseguiam mostrar símbolos tão complexos como os kanjis japoneses, por exemplo. Até que surgiu uma outra tecnologia chamada Dot Matrix Screen, que basicamente é uma tela capaz de mostrar uma grade de pixels programáveis, mais ou menos como fazer desenhos preenchendo os quadradinhos em um papel quadriculado. Essa tecnologia apareceu primeiro nos assistentes pessoais, aqueles mini computadores de bolso, e foi daí que o Gunpei Yokoi tirou a inspiração para criar o Game Boy. Fazendo aquela engenharia reversa básica para descobrir como esse tipo de tecnologia funcionava, o Gunpei estava convencido que era possível criar um videogame a partir dali, e levou essa ideia para o Overlord Hiroshi Yamauchi, que por sua vez não se apaixonou pela ideia, mas deu aval para que o projeto continuasse com a condição de que ele fosse muito barato de ser produzido e que ficasse em um valor bem abaixo dos $100. E fazia sentido que fosse assim, porque o Nintendinho custava cerca de $150, e ter um outro videogame na mesma faixa de preço seria como dar um tiro no próprio pé. Pensando no custo mais baixo possível, a ideia do Gunpei era fazer um produto que fosse uma sequência direta do Game Watch. Um produto barato, de jogos bem simples e sem grandes ambições. Seria um brinquedo para durar pouco tempo, só até a chegada da próxima grande novidade. Mas aí a gente olha para a família Game Boy, uma linha de produtos que durou de 89 até o começo dos anos 2000. A biblioteca desse console tem quase 1000 jogos produzidos por praticamente todas as desenvolvedoras grandes da época. Capcom, Konami, Taito, Arian, todo mundo queria dar uma mordida na torta do Game Boy. A gente chega à conclusão que entre o que o Gunpei queria fazer e o produto que chegou nas prateleiras das lojas tem um mundo de diferença. O que será que aconteceu? Aconteceu uma divergência radical de ideias. Gunpei Yokoi queria fazer o básico do básico, mas o seu subordinado Satoru Okada estava de olho no sucesso que o RD2, o time de desenvolvimento vizinho, teve com o Famicom. O Okada queria criar um videogame de verdade, para durar muito tempo, e que fosse capaz de rodar todo tipo de jogos para atrair todo tipo de desenvolvedor. Para isso, esse videogame teria que ser capaz de reproduzir gráficos complexos, ter música e efeitos sonoros com qualidade, tinha que ter velocidade de processamento, tinha que ser expansível e precisava até de um kit de desenvolvimento que fosse bastante acessível para todo mundo. Agora sim, o Game Boy que a gente conhece é bem parecido com isso que eu acabei de descrever. E de acordo com o Satoru Okada, para isso acontecer, ele precisou brigar e muito com o Gunpei Yokoi. E a única maneira que ele conseguiu convencê-lo foi na base da insistência e do cansaço. Gunpei Yokoi ficou tão pistola da vida com a insistência que acabou dizendo sim. E aí o Satoru Okada ganhou o aval do chefe, mas também ganhou toda a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso do projeto. E essa foi apenas a primeira de muitas batalhas que o Satoru Okada enfrentaria, porque a complexidade do que ele queria fazer era legal e tudo mais, mas a condição do Hiroshi Yamauchi não mudou. O produto tinha que ficar bem abaixo dos $100, e não tem milagre. Custo de produção baixo implica em escolhas difíceis e muitas limitações. Foi nesse climão de a minha batata tá assando que em 1987 começou o desenvolvimento do Game Boy que a gente conhece. Gunpei Yokoi leva a fama de ser o pai do Game Boy, mas não é bem esse o caso. Acho justo que ele leve parte dos créditos por ser líder da equipe de desenvolvimento, mas por ele a gente teria uma versão do Game Watch que usava cartuchos. O pai do portátil de verdade, na minha opinião, é o Satoru.
com muitas expectativas e abarrotado de incertezas. Nem Satoru Okada e nem a Nintendo desconfiavam que estavam para criar um dos produtos mais importantes da história da empresa. O Game Boy mudou para sempre a forma que a Nintendo encarava o mercado de videogames e a forma com que ela tomava decisões, especialmente na sua filosofia de hardware. Satoru Okada não sabia, mas ele estava criando não apenas um videogame, mas o futuro da própria Nintendo. E como foi que ele fez isso é assunto para a próxima parte do vídeo, ou melhor, para o próximo capítulo da novela nipo-mexicana Os Quadrados do Poder. Agora atenção, os membros do canal podem assistir a continuação da história a partir de sexta-feira. E para quem não é membro, a continuação da história estará disponível no domingo às 19 horas em ponto. O Game Boy é um console incrível e tem muita coisa para acontecer ainda nessa história. Muito drama, traição e toshiragens te aguardam no próximo capítulo de Os Quadrados do Poder. Você já conhecia ou teve um Game Boy? Me conta aí nos comentários. Valeu pela presença e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz! 160 por 144 pixels, essa é a resolução gráfica do Game Boy clássico. E quando a gente multiplica esses números, o resultado é 23.040. 23.040 poderosos quadrados na tela. E isso significa que chegou a hora de continuar a novela nipo-mexicana Os Quadrados do Poder, estrelando o Game Boy. E vai ser agora, só vem. E aí, topzeiros, tudo bem? Eu sou o Ed, e se você caiu por aqui de um bloco de tijolo branco, você caiu no Aperta Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Recado rapidão, essa é a segunda parte da história. Se você perdeu a primeira parte que rolou na última quarta-feira porque ficou assistindo o State of Play da Sony, pode assistir a primeira parte da história agora e eu recomendo que você faça isso porque vai te ajudar a entender melhor tudo o que aconteceu. Assista agora. De qualquer forma, continuando a história a partir do ponto que a gente parou, a missão que Satoru Okada assumiu não era mole. Ele tinha que criar um videogame portátil para suceder a linha Game Watch. Contrariando totalmente o chefe Gunpei Yokoi, que queria produzir algo bem simples, Satoru Okada quis criar um videogame que fosse capaz de fazer maravilhas e rodar todos os tipos de jogos. Só que a pegadinha do Overlord Yamauchi é que esse console tinha que ter um custo de produção muito barato para chegar com um preço baixo até o consumidor final e não concorrer com o Nintendinho, que era a galinha dos ovos de ouro da Nintendo naquele momento. O Game Boy começou a ser desenvolvido em 87 e a primeira coisa que o Satoru Okada teria que resolver era encontrar a tela perfeita, de baixo consumo de energia, que custasse o valor de troco do pão e que fosse capaz de mostrar gráficos detalhados na tela. Tecnicamente, isso é o que a gente chama de delírio cogumeliano, uma combinação impossível de acontecer. Então, ao invés da tela perfeita, Satoru Okada mudou de estratégia e teve que se contentar com a próxima opção, que era encontrar uma tela que fosse apenas boa o suficiente para jogar uns games. A missão era encontrar um fornecedor. Então, chegou a hora de falar sobre a Citizen, uma empresa que existe até hoje, que ficou famosa dentro e fora do Japão, primariamente por fabricar relógios, incluindo aí relógios digitais. A Citizen não era completamente estranha ao mundo dos videogames, ela já tinha até se arriscado com alguns clones do Game Watch. E quando ela soube que a Nintendo estava no mercado buscando um fornecedor de telas, aí deu match. Por fabricar muitos relógios digitais que usam telas, a Citizen investiu bastante em melhorar a sua tecnologia. Quando ela chegou para conversar com a Nintendo, ela não tinha uma, mas duas opções de telas diferentes. Uma delas era monocromática, sem cores e que custava bem baratinho. E a segunda opção de tela já era colorida e custava de 3 a 4 vezes mais que a outra. Qual você acha que Satoru Okada se interessou mais? Ou melhor, qual você acha que era a tela apenas boa o suficiente para jogar uns games? Claro que o Satoru se encantou pela versão sem cores, porque ela tinha uma imensa vantagem sobre a colorida além do preço, que era o baixíssimo consumo de energia, um fator muito importante para qualquer coisa portátil, que funciona desligada da rede elétrica e que usa pilhas ou baterias para funcionar. A dupla Nintendo e Citizen tinha tudo para dar certo trabalhando juntas. As conversas avançaram muito e chegaram ao ponto que faltava apenas assinar o contrato para fechar o pacote. E nessa hora eu tenho que te contar que as telas do Game Boy não foram produzidas pela Citizen, mas pela Sharp. Mas se faltava só a assinatura do contrato, o que foi que deu errado nesse acordo? O que foi que rolou exatamente é um mistério, mas existem teorias. Só o que a gente sabe com certeza é que noite adentro, o Overlord Hiroshi Yamauchi se reuniu com representantes da Sharp. E no dia seguinte, ele deu a ordem para cancelar qualquer acordo com a coitada da Citizen.
que eu imagino deve ter ficado com aquele olhar vazio, direcionado para o horizonte, contemplando onde foi que ela errou. Provavelmente o que aconteceu é que deve ter pesado bastante a relação anterior que a Sharp tinha com a Nintendo, que vinha desde a década de 70 e tem evidências que esse realmente seja o caso. Afinal, foi a Sharp que forneceu os milhões de telas de cristal líquido dos Game Watches. Mas ela fez muito mais que isso junto com a Nintendo. Você já ouviu falar do Twin Famicom de 1986? A Sharp foi a única empresa autorizada pela Nintendo a criar uma versão própria do Famicom, que já vinha com Disk System, um drive leitor de disquetes integrado. A Sharp também foi a única empresa que teve permissão da Nintendo para publicar jogos para sua linha de computadores pessoais usando personagens como Mario e Donkey Kong. E no mesmo ano de lançamento do Famicom, em 83, a Sharp lançou a C1, uma televisão que tinha um Famicom embutido, fora os milhões de outros componentes eletrônicos que a Sharp também forneceu para diversos outros produtos da Nintendo ao longo dos anos. Pesando tudo isso, para mim o Hiroshi Yamauchi sempre quis a Sharp e usou a Citizen para fazer aquela pressão no relacionamento e barganhar por preço. No mundo dos negócios, no final, tudo sempre se resume à grana. Na hora que o Hiroshi Yamauchi conseguiu um acordo mais vantajoso, descartou a coitada da Citizen da jogada sem medo de ser feliz. Um plot twist legítimo de uma novela nipo-mexicana como Os Quadrados do Poder. E cá entre nós, como deu certo? Yamauchi deve ter curtido bastante fazer esse tipo de Toshirashi, porque alguns anos mais tarde ele repetiu a dose, e fez algo bem parecido com uma empresa que a gente conhece muito bem, chamada Sony. Mas beleza, se a questão da tela estava, abre aspas, resolvida, agora faltava todo o resto. Que na teoria podia ser até mais tranquilo, mas do jeito que a Nintendo era administrada, as coisas tendiam a complicar. Porque se liga como é que o Hiroshi Yamauchi fazia as coisas acontecerem dentro da sua empresa do coração. No auge do sucesso do Famicom, ele chegava no time RD2, que foi o time responsável pela criação do Famicom, e dizia algo assim: olha, vocês estão muito acomodados, está na hora de se mexer e criar alguma coisa nova. O RD1 está trabalhando em um projeto novo, e se esse projeto for um sucesso, as cabeças vão rolar por aqui. E aí pro RD1 ele dizia o seguinte: o outro time tá humilhando vocês faz tempo, e é melhor que esse projeto dê muito certo ou vai todo mundo pro olho da rua. Claro que essas falas são apenas exemplos fictícios, mas era mais ou menos assim que a cabeça dele funcionava. Era motivação pela pressão, pelo medo e pela intimidação. E por incrível que pareça, dava resultado. Gerava um monte de coisas ruins junto, mas dava resultado. O RD2 começou a trabalhar no Super Famicom, e o RD1 ficou convencido de que seu projeto para dar certo tinha que ser algo muito mais próximo do Famicom do que do Game Watch. E de fato, quando a gente olha pro Game Boy, ele é praticamente um Famicom ou Nintendinho portátil. Quando a gente joga um game do Game Boy, tem a sensação que tá jogando um game de Nintendinho, e isso em parte ajuda a explicar o sucesso que o portátil fez. Mas para chegar até esse produto, o RD1 do Gunpei Yokoi e do Satoru Okada teve que atravessar um mar de politicagem e sabotagem dentro da própria Nintendo. Tem rumores que dizem que haviam pessoas determinadas a sabotar o Gunpei, porque ele seria o próximo nome para presidente da empresa na linha de sucessão, quando Hiroshi Yamauchi se aposentasse. Era sabido que o Gunpei não era exatamente um fã do Famicom. Ele não curtia o que o Famicom representava, que era a Nintendo apostando tudo na tecnologia complexa dos games eletrônicos, coisa que não era a praia dele. Fazer um produto que seria uma versão portátil do maior sucesso do time de desenvolvimento rival tinha um gosto meio amargo para ele, e meio que ia contra o que ele acreditava, e era quase como um rebaixamento moral. Não fosse pelo Satoru Okada, que era o cara que manjava muito de eletrônica no RD1, talvez o Game Boy jamais tivesse saído do papel. E aí a gente pensa que criar uma versão portátil do Famicom, trabalhando dentro da mesma empresa dos criadores do Famicom, facilitaria as coisas e certamente um time de desenvolvimento ajudaria o outro, certo? Errado, porque não era assim que a Nintendo do Hiroshi Yamauchi trabalhava. Não era trampo em equipe, era mais no esquema de só os fortes sobrevivem como em um Battle Royale. E olha só o nível da insanidade. Satoru Okada queria usar um processador que fosse compatível com o processador do Famicom. Fazia sentido porque facilitaria imensamente o desenvolvimento de games. As desenvolvedoras que já faziam games para o Famicom não teriam que aprender tudo de novo para criar games para o Game Boy. Seria genial.
O processador do Famicom é o MOS 6502, que era fabricado por uma empresa chamada Ricoh. O MOS 6502 era super eficiente e de baixo custo, e foi até utilizado em computadores como o Commodore 64. Agora veja como são as coisas. O RD1 chegou no RD2 e pediu o contato da Ricoh, porque se o processador viesse da própria Ricoh, agilizaria o desenvolvimento do projeto para o Game Boy. E aí, o RD2 disse nananina não, que não ia passar o contato porque eles estavam no meio do desenvolvimento do Super Famicom, e a Ricoh estava ocupada demais trabalhando em uma versão de 16-bit do MOS 6502. Então o novo processador do Super Famicom tinha prioridade absoluta e a Ricoh não poderia ser distraída com projetos menores. Um time sabotando o outro. Esse era o espírito toshiresco de rivalidade que o Hiroshi Yamauchi criou dentro da sua empresa, e não parou por aí. Sem acesso ao processador do Famicom, o RD1 teve que se virar, e para isso recorreu à Sharp. Ela não manjava do MOS 6502, mas sabia tudo de um outro processador muito usado naquela época, em computadores como o MSX, em jogos de arcade e em até outros videogames como o Master System da rival Sega, o famoso Z80. Dentro do Game Boy, o processador principal é o LR35902, que foi desenvolvido pela Sharp. Esse processador é um Z80 modificado com algumas funções específicas para os games. Por causa de intrigas de ciumeiras internas, o Game Boy não teve vida fácil. E iria ficar mais difícil ainda, porque havia chegado a hora do RD1 mostrar o progresso do projeto para o Overlord Hiroshi Yamauchi. E a gente tem que entender que a ideia de um console portátil com somente 4 tons de cinza como opções de cores fazia do RD1 de Gunpei Yokoi e Satoru Okada ser motivo de piada dentro da Nintendo. Ninguém acreditava que esse projeto pudesse vingar, porque para todos os efeitos ele já estava nascendo obsoleto. E era compreensível esse nível de descrença. O Famicomzinho de 83 já tinha gráficos com dezenas de cores. O RD2 estava trabalhando no Super Famicom, que teria milhares de cores. Um console praticamente em preto e branco tinha tudo para ser um fiasco. E quando Hiroshi Yamauchi pegou o protótipo do Game Boy nas mãos para jogar, ele odiou o que viu, como jamais havia odiado nada antes. E o problema era o contraste, ou melhor, a falta de contraste. A não ser que você estivesse olhando exatamente de frente para a tela, ficava muito difícil enxergar qualquer coisa nela. Qualquer viradinha pro lado, a falta de contraste entre os tons de cinza deixava tudo uma confusão só. Furioso com o que viu, ou com o que deixou de ver, o Hiroshi Yamauchi cancelou o projeto Game Boy sem pensar duas vezes. A notícia fez a alegria de alguns, mas Gunpei Yokoi e a sua equipe ficaram arrasados. Com o cancelamento do Game Boy, internamente o RD1 foi todo realocado para trabalhar em outros setores da empresa, e esse poderia ter sido o fim definitivo do Game Boy. Mas, como a gente sabe, o Game Boy existe. Então, em algum momento, algo de muito bom aconteceu. É tão bom quanto quem tá curtindo o vídeo até aqui deixar o like para fortalecer o canal. E não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora e já se garanta para o próximo se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Apesar do cancelamento oficial, Gunpei e Okada ainda acreditavam no potencial do projeto. Mas sem solucionar a questão da falta de contraste da tela, não tinha muito o que fazer a não ser esperar por algum tipo de milagre vindo dos céus. E o milagre veio, mas não foi dos céus, veio da Sharp. E esse milagre também tinha um nome, uma tecnologia experimental chamada Super Twisted Nematic Display. Basicamente, o que essa tecnologia conseguia fazer era aumentar muito o contraste entre os tons de cinza dos pixels em uma tela de cristal líquido. Não era a solução perfeita, o contraste do Game Boy continuou sendo problemático mesmo com o upgrade, mas era a solução boa o suficiente para fazer valer a pena retomar o projeto, mesmo que fosse trabalhando secretamente na calada da noite. O cancelamento do Game Boy era uma péssima notícia para a Sharp. A boa vontade dela em querer ajudar não era sem interesse. Sem o Game Boy, a Sharp deixaria de vender milhões de componentes para a Nintendo, perderia uma grana e seria terrível para os negócios. Demorou cerca de 3 meses após o cancelamento oficial para o Gunpei Yokoi e o Satoru Okada marcarem uma reunião para apresentar a nova versão do Game Boy para o Hiroshi Yamauchi. E a espera valeu muito a pena porque dessa vez o Yamauchi gostou do que viu e deu o aval para o projeto renascer das cinzas. E ele gostou tanto porque naquele momento quem
quem estava vacilando era o RD2. O projeto do Super Famicom estava atrasado e não seria mais lançado em 1989 conforme havia sido planejado. O antes amplamente rejeitado e cancelado Game Boy agora era a solução para os problemas da Nintendo. E você me diga que se esse plot twist épico não é material digno de uma novela nipo-mexicana como A Quadrados do Poder. Em abril de 1989, o Game Boy clássico chegou chegando, vendendo absurdamente bem, tanto que a Nintendo tinha dificuldade em manter o estoque das lojas abastecidos. Eu posso falar com confiança e por experiência pessoal que ninguém nunca se apaixonou pela tela monocromática de baixo contraste do aparelho, porque realmente era algo bastante defasado mesmo para 1989. Mas apesar dessa limitação nos gráficos, o Game Boy clássico tem alguma coisa de mágica nele. Quem curtia muito o Nintendinho, e muita gente curtia, agora tinha a opção de carregar consigo uma versão portátil daquele console para jogar em qualquer lugar. Claro que não é exatamente a mesma experiência, mas ainda assim é uma experiência maravilhosa, até mesmo com um jogo simples como o Tetris que acompanhava o console inicialmente. Toda a concorrência e até mesmo muita gente dentro da própria Nintendo apostavam que o Game Boy seria um fracasso. Sega, SNK e Atari apostaram que seus consoles portáteis coloridos superariam facilmente os gráficos ultrapassados do Game Boy, e todas essas empresas quebraram a cara e muito feio. Porque o Game Boy era um console relativamente barato, que custava cerca de $90 no seu lançamento, que tinha o suporte de todas as desenvolvedoras que faziam games para o Nintendinho, e que além de tudo isso, ele era muito bem sucedido em um ponto que os concorrentes falharam miseravelmente, que era o baixíssimo consumo de bateria. Graças à tela monocromática e bastante limitada, 4 pilhas pequenas seguravam o Game Boy clássico por 10 horas ou mais de jogatina, enquanto o Game Gear da Sega, por exemplo, usando 6 pilhas, não conseguia se sustentar nem por metade desse tempo. E eu não vou nem entrar no assunto Pokémon, porque a nossa novela nipo-mexicana Quadrados do Poder chegou à sua conclusão. A Nintendo apostou em 23.040 poderosos quadrados monocromáticos e venceu. Com o Game Boy, ela mostrou para o mundo que ter o melhor hardware possível nem sempre é o caminho, uma filosofia que ela segue até hoje, e tudo indica que nunca mais irá mudar. Engenharia Elétrica UFC Sobral, Giovanni Roveri, Igor Alessandro, Luciano Dávila, Luiz Fernando, Pedro Rogério, R-Troll, Rafael Zansávio, Rodrigo Cavalcante e todos os membros do canal, muito obrigado! A ajuda de cada um de vocês é muito importante para o trampo continuar firme e forte, e é por isso que vocês podem assistir a esse vídeo antes de todo mundo. O Game Boy é um console inesquecível para mim. Eu espero de coração que vocês tenham curtido toda essa história e que jamais se esqueçam que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!